No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o ingresso da mulher preta no atual cenário do teatro musical brasileiro. E nossa convidada de hoje é Merícia Cassiano. Oi, Merícia, tudo bem? Oi, galera! Primeiro eu gostaria de dizer que é um prazer ser a primeira convidada para a gente poder bater esse papo. Estou muito animada e vamos embora! Então, eu queria que você começasse falando um pouco sobre você, seu nome, sua idade, onde você mora, o que você faz, se é cantora, se é dançarina, se você faz algum outro curso, faculdade, etc. E os seus últimos trabalhos ou trabalhos que você gostou muito de fazer, etc. Bom, sou a Merícia Cassiano, esse nome criativo que a minha mãe achou para colocar nessa pessoa. Eu tenho 24 anos, eu sou nascida e criada em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Sou filha da dona Jaques, seu Arilson, e eu sou arteira, cara. Eu gosto, esse bichinho me picou já tem um tempo e a gente está caminhando assim, aos poucos a gente vai conhecendo outras camadas. Assim, né? Eu vim da música, então eu comecei como cantora. Comecei a cantar na igreja, né, desde pequenininha, e aí você vai percebendo que você gosta de fazer aquilo. E aí, só que chegou um certo momento da vida que na minha cabeça ficou, cara, eu preciso fazer alguma coisa fora a música, porque na minha cabeça seria impossível viver disso. E aí eu precisava de um plano B, urgentemente. E aí eu fui para comunicação social, fiz estudos de mídia na UF, naquele período ali conturbado de 17 anos que você está saindo do ensino médio, você precisa escolher um curso para fazer. Eu olhei muito de outros campos, assim, mas acho que justamente por esse medo, assim, querendo fugir de quem eu realmente sou. E aí, quando eu encontrei comunicação social, acho que foi uma saída de estar ali pela periferia, ali, mas ao mesmo tempo estar me alimentando do que realmente me dava essa sustância assim para viver, me dava essa vontade de viver. E aí acabou que na metade, eu acho que eu estava no terceiro ano de faculdade, foi quando saiu a audição para o Rua Azusa musical. E aí eu falei, acho interessante, porque eles estavam procurando cantoras pretas. E eu já conhecia o trabalho da companhia. E aí eu falei assim, talvez seja um momento ali de férias da faculdade, talvez dê para fazer um negócio que eu goste. E aí mandei um vídeo. E aí a Tati, que era quem estava fazendo a seleção de elenco, me mandou mensagem, a gente começou a conversar, combinamos. Em novembro eu estava em São Paulo e em janeiro a gente estava estreando. A ideia era a gente ficar o mês de janeiro em cartaz com a peça, até que o Rua Azusa virou o fenômeno que virou e nunca mais parou. A gente voltou agora, esse final de ano, continua ainda nesse início de 2022 e agora vai para o Rio de Janeiro. E nesse meio do caminho surgiu a oportunidade de fazer a Cor Púrpura, onde eu estou fazendo a NET, que foi um presente, assim, surreal. Eu assisti a Cor Púrpura em 2019, lá na Cidade das Artes, e eu fiquei completamente apaixonada. Assim. Eu entrei no teatro há muito pouco tempo, foi em 2018, junto com o Rua Azusa. Então, esse bichinho do teatro me ficou e ainda está fazendo efeitos iniciais, assim, sabe? Então eu vou conhecendo aos poucos, assim, a cada mês que vai passando e você vai mergulhando mais nesse universo, você vai entendendo um pouco mais, assim. E o Cor Púrpura foi um musical, um dos musicais de referências que a gente estudou para fazer o Rua Azusa. E eu me apaixonei pelo Cor Púrpura, me apaixonei pela Cíntia, que era quem fazia a Cili naquele momento. E aí, quando eu assisti a versão brasileira, eu fiquei ainda mais apaixonada. E sabe quando você fica sonhando, assim, sabe? Tipo, nossa, que peça linda, imagina fazer isso. Mas beleza, a vida passou, a pandemia chegou e vivemos tudo que vivemos, né? E aí, no início desse ano, eu fui fazer a montagem do Hairspray do Septem e mandei meu vídeo, assim, pra
vambora, vamos lá. Vamos inventar essa moda aqui. E o Tony, que é o diretor musical, que estava ali, né, trabalhando com vocês, viu o vídeo, acabou que começou a ter uma nova onda, né, de Covid na época, então foi cancelada a temporada, infelizmente, estava muito animada para participar. Mas aí, a partir desse caminho tão inesperado, surgiu a oportunidade, assim, o convite para fazer o Cor Púrpura, que é essa aventura que eu estou vivendo agora e que está sendo um motivo de muita alegria, assim, para mim, sabe? E foi na mesma época, não? A audição de Rua Azusa e a Cor Púrpura. A Cor Púrpura foi um pouquinho depois. Foi no mesmo ano. Foi no ano seguinte. O Rua Azusa foi no finalzinho de 2018 e, se eu não me engano, o Cor Púrpura foi no meado de 2019. Sim. Eu lembro de ter visto a audição e eu não fiz. Porque gente, não, a gente se sabota, né? A gente fica se comparando muitas vezes. E, eu vou fazer essa audição, acho que eu não estou preparada ainda. Eu acho que eu não tenho tudo que é preciso para poder participar dali da audição, então é melhor ficar aqui no meu cantinho e não mandar meu material. Menina, isso é um processo para mim muito sério até hoje, assim. Porque eu tenho muito essa coisa de não me sentir adequada o suficiente, ou tendo o suficiente para participar de uma audição. E tanto que o Donna Summer também, eu vivi isso, sabe? De não, nunca. Até que eu participei do como é que é o nome, meu pai? Talentos, na TV Cultura. E aí um dos jurados era o Miguel Falabella. E aí ele foi da minha banca, né, do dia. E ele foi uma pessoa que falou: por que você não fez audição pro Donna Summer? E aí eu fiquei assim, sabe quando a ficha cai de novo? Aí você fala, nossa, eu caí de novo na mesma cilada, cara. Então, assim, é um processo que você vai trabalhando, assim, você aos pouquinhos. E eu acho que ter o apoio de outras meninas pretas que fazem parte desse processo artístico também fez muita diferença para mim. Porque à medida que eu fui quebrando esses murinhos, e aí eu fui encontrando pessoas como você, por exemplo, nas audições, aquilo foi me dando uma força, cara, de entender que o nosso momento é no nosso tempinho e o momento que for para ser, vai ser. Com certeza. Eu acho que, assim, quando é nosso, pode acontecer de tudo. Pode vir uma pandemia, pode, de repente, já ter acontecido um musical, aconteceu uma desistência, ou a gente fugir da audição e olha aí o que aconteceu, né? Você não tinha mandado o material, mas mesmo assim, até o Hairspray que não aconteceu, ali você já teve os contatos e que você agora tá, graças a Deus, na Cor Púrpura, porque assim, eu tinha assistido Cor Púrpura em 2019 e eu não sabia que eu precisava tanto te ver no palco na Cor Púrpura, assim. Foi lindo, lindo demais. Assisti o último dia daqui do Rio. Nossa, você tava incrível. E é muito louco pensar nisso, porque a gente olha uma artista preta tão boa, tão talentosa, e a gente não imagina, às vezes, que passa na cabeça da pessoa que, nossa, não estou preparada para isso, ou algo assim. A gente olha para as pessoas que a gente se inspira e acha que elas não têm medo, que elas não têm fraquezas e inseguranças como a gente. Eu acho que a pandemia também foi um momento que a gente conseguiu enxergar um pouco mais disso, até quando algumas pessoas falavam no Instagram sobre a dificuldade de produzir um conteúdo ou não, de ter aquela vergonha, aquele receio de será que eu posto um vídeo cantando, será que eu não posto? Tá todo mundo fazendo isso, será que... Sim, nossa, menina, isso foi até um assunto de terapia, assim, de sessão, sabe? De falar, de sentir essa coisa
da responsabilidade, do olhar, apesar de me sentir assim, mesmo me sentindo ainda tão no início, mesmo assim, eu ainda sinto uma responsabilidade de deixar legado já agora, sabe? E eu acho que isso é algo que é inevitável pra gente que é preto, porque a gente vai estar construindo o caminho. Hoje eu estava ouvindo o podcast do Mano Brown com a Emicida, e aí ele teve uma frase que ele falou que é o seguinte: eu não sei em que momento se começa uma carreira. Eu não sei o momento exato que se começa uma carreira. E realmente não existe essa tipo, quando você termina a faculdade, pega o canudo e aí manda o seu currículo e começa na sua primeira empresa como estagiário, sabe? Isso não é, acho que não é a mesma engrenagem que funciona quando a gente fala da nossa carreira artística. Então, eu também não sei em que momento isso aconteceu, mas eu sei que esse caminho já vem sendo construído, assim. E aí, uma coisa que a minha terapeuta falou, que eu estava falando sobre essa coisa de se sentir pesada, assim, de ter que ser prestar muita atenção no que fazer para poder fazer esse caminho ser um caminho do bem e bom para outra pessoa que vai vir depois de mim. E aí ela estava me falando sobre isso ser uma chave de virar e não ser essa coisa pesada, mas ser essa coisa leve de também falar das suas tristezas, de também ser vulnerável e falar das coisas que não foram tão legais assim nesse meio do caminho. Que aí a gente sai desse lugar de perfeição e de ter que ser tudo da maneira que a gente quer que seja, sabe? Isso do momento de começar a carreira, eu acho que não tem, de fato, um momento certo. E se a gente ficar esperando o momento mais favorável, que eu vou ter terminado a faculdade ou o curso tal e que eu vou estar mais tranquilo, isso não vai acontecer, porque nunca vai ter um momento perfeito. E se a gente for deixando o tempo passar, às vezes a gente vai perdendo algumas oportunidades, algumas portas abertas que amanhã depois não vão estar mais ali, né? Então, real. E como foi essa relação com seus pais? Se teve alguma influência na sua família? Se seus pais eram cantores, dançarinos, eram do meio artístico? Cara, não. Meus pais, meus avós, eu sempre vi eles cantando na igreja, assim, sabe? Nada profissional. Eu lembro de ver o meu avô tocando absurdamente bem, assim, violão. Lembro da minha avó tocando teclado. Eu tenho foto dela com um grupo, assim, não sei do que é aquilo direito, com um pandeirinho, assim, e acordeão. E eu não tenho certeza do que era aquilo, minha mãe também não sabe. E aí, mas assim, nada profissional, não tem nenhum histórico profissional na família. Mas eu sempre fico na dúvida, assim, que eu perdi os meus avós também muito cedo, eu era criança. Então, assim, eu não tinha... Eu acho que naquele momento eu não tinha as perguntas que eu teria hoje para fazer para eles, sabe? Mas eu concluo na minha cabeça que existe um histórico familiar meu, e eu acho que muitas pessoas provavelmente vão se identificar com isso, de que a gente viveu muito tempo procurando o que a gente tinha que fazer para se sustentar, para poder sobreviver, e não conseguiu fazer o que realmente quer fazer. E aí eu vejo esse ciclo começando a se quebrar na minha família, por exemplo, a partir da minha geração. E eu vejo hoje minha prima Letícia, por exemplo, que passou em nutrição na UF. Olha. E está fazendo o que quer fazer, sabe? E não só procurando o trabalho que vai conseguir pagar os boletos, porque eu preciso resolver essa questão aqui da casa, sabe? E aí eu acho que aos pouquinhos a gente vai conseguindo quebrar
esse ciclo mesmo, cara, de empregos só de subserviência, sabe? E de fazer realmente coisas que te alimentam. Mas, então, acho que é essa a minha resposta, assim. Eu acho que existiram muitos artistas, sim, só que nem todos eles conseguiram viver da arte. A gente faz o que a gente quer, a gente faz com mais vontade, a gente corre mais atrás. É claro, todo trabalho vai ser cansativo, afinal é um trabalho. Mas quando a gente faz o que a gente ama, a gente faz com um sorriso no rosto. Ou pelo menos no final do dia, a gente está bem com a gente, satisfeito com o que a gente fez. E também querendo melhorar cada vez mais. Eu acho que quando a gente é artista e tem isso no nosso coração, porque acredito que às vezes já está no sangue, já está predestinado, né? E a gente está atrás de um computador ou um escritório fazendo algo que a gente não ama, acaba que parece que o tempo não passa. Agora eu vou entrar num assunto um pouco mais sério também. Queria te perguntar se em algum momento você sentiu alguma dificuldade ou algum receio sendo uma jovem mulher preta no cenário do teatro musical brasileiro. Algum papel ou alguma produção ou algum acontecimento ou, enfim, alguma pessoa ao seu redor também. E como que você se sentiu com isso? Ou como você se sente? Cara, apesar de você ver, né? Eu fiz pouca coisa ainda, tipo, audicionei, conto nos dedos, assim, sabe? Fiz poucos trabalhos, mas mesmo assim, muito louco como você percebe personagens tão estereotipados, né, sobre você. Eu tava lendo o livro do Lázaro Ramos, Na Minha Pele, e aí ele conta um pouco sobre a história dele no bando, né? E como aquela companhia de teatro que ele participou fez com que ele vivesse papéis, vivesse pessoas. E aí, quando ele veio para esse eixo Rio-São Paulo, de televisão e tal, como só apareciam personagens específicos para ele. E aí ele teve essa ideia de começar a se pensar nessa carreira, dessas escolhas, desses papéis, assim. E realmente, cara, nesse pouco tempo que eu tô aí caminhando, eu percebi o quanto são coisas repetitivas sobre nós, que não conseguem colocar toda a diversidade de cor que a gente tem, sabe? Toda a diversidade de pensamento e característica que a gente tem. E aí eu entro também nessa coisa que ele fala sobre a gente ter que escrever as nossas histórias. Não só aceitar os papéis, mas a gente precisa criar essa rede de produção nossa pra gente contar, pra gente ter esse poder da caneta. Atriz completa, maravilhosa, assim, eu vejo que a personagem está em você a todo momento e eu vejo muito amor pelo que você faz. Então, só quero te agradecer muito por toda essa conversa, por tudo que você falou. Você é um ser de luz, uma pessoa iluminada, de uma energia incrível também. Então, só agradeço e te desejo muito sucesso na sua caminhada. Portas abertas, caminhos abertos de luz para você. É a nós. É muito recíproco também. Eu fiquei muito feliz de ser a primeira convidada, gente, desse projeto. Eu sei que vai fazer muito sucesso e que vai alcançar as pessoas certas aí nessa internet da vida, com toda certeza. Muito obrigada. Um beijo e estamos acabando o nosso episódio de hoje.